Oi, minha gente, chegando para mais um vídeo aqui no canal Quintal da Júlia. Sejam todos bem-vindos, minha gente. Hoje é dia de vídeo aleatório aqui no jardim. Vou mostrar muitas belezas. Vou também compartilhar plantinhas que eu ganhei, que eu comprei. Vai ser um vídeo cheio de coisas lindas para compartilhar com vocês. E eu não podia deixar de abrir o vídeo aqui no meu canteirinho de cosmos. Gente, eu estava ansiosa para mostrar as minhas flores para vocês. Eu nem ia mostrar agora porque tá com poucas flores, mas já tá assim tão lindo que eu resolvi já compartilhar logo com vocês. Quem acompanha aí o canal sabe que faz uns dias, né, que eu semeei esses cosmos aqui. E eles estão nascendo, estão florescendo do jeitinho que eu queria, gente, bem misto. Olha essa misturinha de cores. Tem rosinha, tem um lilazinho bem clarinho, tem roxo e tem o branco. Esse branquinho, ele é mais difícil de render no meio dos outros, mas dessa vez eu caprichei na quantidade de sementes do branco e deu certo. Tá uma coisa linda de se ver. E logo aqui, gente, bem pertinho, tem esse pé de cravo, que tá uma coisa assim incrível, perfeita demais. Parece até flores artificiais, de tão perfeitas. Olha que lindo, minha gente. Eu sempre compartilho com vocês, mas hoje ele tá de uma beleza. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Olha, muito colorido, né? É uma planta bem fácil da gente multiplicar. Depois que você adquire, você não perde mais, né? É só guardar as sementes. Eu sempre guardo semente desse daqui, porque ele não rende tanto como o amarelinho, né? Eu falei no outro vídeo. Então aqui eu já vou ficar de olho para guardar cada sementinha. Para todo lado tá tendo floração de cravina. E eu vou estar compartilhando com vocês, porque são plantinhas temporárias, né? Daqui uns dias não vai ter, vou ter que esperar nascer de novo, começar a floração. Esse daqui não tá tão florido, mas nos próximos vídeos ele já vai ter muitas flores abertas. E todas essas flores que eu vou mostrando para vocês por aqui pelo meu jardim, gente, a maioria foram compradas de sementes na Shopee, né? Eu sempre falo, porque em todos os vídeos chega gente nova e pergunta onde que eu adquiro as sementes. E tem também muita gente falando que compra na Shopee e não dá certo, que sempre recebe mato no lugar. Eu vou mostrar para vocês a forma de comprar, gente, não ser enganados. Mas antes de eu mostrar, deixa eu só reforçar uma pergunta que uma seguidora tinha feito. Ela perguntou se dá para fazer muda dos galhos da falsa Érica, e eu tinha falado que não sabia, porque eu sempre faço as minhas mudinhas das sementes que germinam por perto. Sempre vai nascendo pezinhos embaixo da planta mãe. Sempre que chove, as sementinhas germinam. Mas muitas seguidoras comentaram no vídeo que já fez muda dos galhinhos. E eu fui observar que as raminhas que encosta na terra realmente enraiza com facilidade. Então, a resposta é sim, minha gente. Para quem tem dúvida aí, a falsa Érica pega facilmente de galhos e é uma plantinha de sol pleno e muito florífera. Floresce o ano inteirinho, tem até uma abelhinha aqui, ó, aproveitando. É uma plantinha muito fofa, muito linda. E você pode estar adquirindo na cor rosa, como eu mostrei. Eu nem sei dizer se aquela cor é rosa, né, gente? Eu acho que é mais um lilás. E assim, ó, bem branquinha. Parece uns mosquitinhos, né, gente? Eu sou apaixonada por essa plantinha, acho muito linda. Essa eu não comprei na internet, essa foi mudinhas que eu fui ganhando de amigas. Olha que lindeza que tá aqui, gente. Olha essa zinha como tá florida. E eu tenho uma quantidade até boa de vincas pelo meu jardim, mas nenhuma, gente, foi de sementes. Infelizmente, as que eu comprei de semente vieram essas bem tradicional que eu já tinha. Eu fui comprar e comprei errado. Achei que estava comprando colorida e não estava. Mas na verdade, depois que eu fui observar, a culpa foi minha mesmo, que não soube escolher a embalagem.
Eu tô sempre mostrando, né, essas flores para vocês, mas são tão lindas que eu sei que vocês não vão se cansar de ver. E temos que aproveitar, né, quando elas estão assim, lindas, perfeitas, maravilhosas. E deixa eu compartilhar aqui com vocês o canteirinho que estava vazio. Eu coloquei sementes de gipsofila, gente. Torçam para que dê certo junto comigo. Coloquei aí esse sombrite, porque aqui, gente, quando os pássaros percebem que tem sementinhas germinando, eles vão para cima. E aqui nesse canteirinho, em breve, eu quero estar mostrando para vocês a gipsofila. Eu não faço ideia como é que cultiva, mas eu torço para que dê certo aqui no jardim. Beleza essa borboleta, gente, gigante aqui passeando pelo jardim. Vou ver se ela deixa eu filmar ela de perto. Ela voou, mas ela é linda. Tá aquele solzinho assim, bem abafadinho, com cara que vai vir uma chuva mais tarde, sabe? E as borboletas amam, né, essa umidade com sol. E a borboleta fugiu. Olha essa outra vinca. As vincas cor-de-rosa, elas são mais abundantes. As amarelas e as branquinhas, as laranjadas, é mais difícil de render. De junto do curral eu tô percebendo mais um pé de cravo que tá bem floridinho. Aquele outro que eu vivo mostrando para vocês já secou, mas esse aqui, ó, tá aqui, dando ar da graça. E uma cordinha de viola que nasceu e subiu aqui na cerca das vacas. Tá bem floridinha também. Não na mesma quantidade que tava aquela outra, né, gente? A outra secou, morreu. E aqui nesse espaço tem um pouco de tudo, gente. Olha esses hibiscos. Olha essa floração, que coisa mais linda. Tá uma lindeza por aqui. Por aqui tem chovido bastante, muitas flores que estavam assim bem bonitas, tá tudo caindo no chão. Flor não gosta muito de chuva, né? Mas a chuva é muito bem-vinda porque ela também renova tudo. O jardim fica perfeito depois das chuvas. E teve um vídeo que eu mostrei para vocês o meu ipê mirim, ou ipê de jardim, que estava todo estiolado, com galhos rasteiros, galhos todos desarmoniosos. E eu criei coragem e fiz a poda. Tirei galhos enormes. Deixei só essa copa, porque eu quero ele mais arredondado, quero que ele fique mais bonito. Do jeito que estava, ele não ia ficar harmonioso, porque cada galho estava numa altura, indo para uma direção diferente. Então, muitas vezes a gente precisa criar coragem, né? E fazer aquela bela poda de formação. Mas ele amou a poda. Olha o tanto de botão floral que ele colocou. Em breve eu vou estar mostrando ele todo amarelinho para vocês. E veio brotações novas. Então, gente, ultimamente eu tenho perdido o medo de fazer poda nas minhas plantas. Dá muito certo. Você poda, fica triste porque está cortando galhos. Mas em breve a planta retribui com novas brotações ainda mais lindas, né? Teve uma seguidora que pediu: Júlia, mostra seus gerânios. E eu vou mostrar, minha gente, mas eu vou aguardar, porque eu fiz poda em quase todos. Tem esse daqui que tá com algumas flores, mas assim mesmo as flores estão feias, porque tomou muita chuva. Mas em breve eu quero estar mostrando todos os meus gerânios bem floridos. Eles amam, né, uma poda, então em breve vai estar tudo renovado. Por aqui, depois da chuva, gente, as marantas estão dando um show. Olha que linda, que perfeição, né? Muita gente tem me perguntado dicas de cultivo de marantas. Gente, eu tenho tanta dificuldade com maranta também, mas eu tô descobrindo o jeito de cultivar assim, no chão. Tem dado muito certo. Então, quem tiver oportunidade de colocar a maranta no chão, embaixo de outra árvore, ela gosta demais, minha gente, ela ama. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, o meu hibisco de flor maluca, ele tem esse nome, né? Flor maluca, amor dos homens.
Ele realmente, minha gente, não gosta de ficar baixo. Eu fiz tanta poda de beliscão nesse hibisco para ver se ele não ficava tão alto. E olha a altura dele. E ele só floresce com essas flores lá em cima. Não gosto muito desse comportamento dele, porque quando chega a florada, né, a flor fica tão alta que nem dá pra gente apreciar direito. Não consegui. Podei ele lá embaixo e fui fazendo as podas de beliscão sempre que possível e mesmo assim ele cresceu muito, mas tá cheio de botão floral. Quando ele florescer, vou ver, né, se eu consigo captar a beleza. E eu tenho que acelerar com o vídeo, gente, que olha o céu. Tá escurecendo, hoje vai chover por aqui. E eu tenho muito serviço para fazer também, gente. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Tudo isso aqui foi o Celso que já fez a poda. E eu ainda não vim rastelando. Eu achei melhor vir gravar para vocês primeiro, porque eu posso precisar correr da chuva, né? E depois que a chuva passar, eu posso vir rastelar. Mas tudo isso aqui, ó, tá com poda. A grama tá toda cortada aqui para mim rastelar. Essa grama cresce muito rápido, né, gente? Eu tô sempre mostrando serviço de poda de grama por aqui. Serve para quem quer um jardim com grama refletível. Escolher bem qual gramado você vai usar. Porque a depender do gramado, minha gente, é muito trabalho. Tá certo, gente, aqui pro meu jardim tem que ser dessa grama aqui. Porque, para quem não sabe, aqui é Nordeste, né? Na época do verão, naquela época de seca, se não for dessa grama, tem que ter muita água, muita rega. E nem sempre a gente tem essa água toda em abundância para ficar molhando e às vezes também não dá tempo de ficar preocupando com gramado 100%, porque é tanta coisa para fazer. E essa grama aqui, ela é muito resistente, viu? Para quem não sabe, aqui a gente chama ela de grama boiadeira. E a minha quaresmeira, cada dia tá ficando mais florida. Olha, gente, é só o começo, né? Quem acompanha meus vídeos sabe que todo ano eu mostro muitas flores para vocês. E filmando aqui, eu acabei de ver que o meu filodendro tá debaixo dela aqui, ó, tão escondidinha. Mas eu não vou podar os galhos, né? Tá tão florido o filodendro que aguente aí por uns dias. E ele tá até precisando de uma limpeza. Olha as folhas amarelas. Eu vou dar uma atenção nele para não dar fungo, né? Vou retirar, vou fazer uma limpeza aí. Esse filodendro é uma bênção, gente. É o Bulemarx. Do lado de cá, como que tá de botão floral. Eu fico enlouquecida quando eu vejo essa planta assim, toda florida. Eu amo demais. E aqui do lado, meu pingo de ouro, né? Sempre estou mostrando para vocês. É uma plantinha tão comum que muita gente nem se importa com ela, mas eu gosto demais. Daqui eu fiz replante com vocês há uns tempos atrás, renovou depois da chuva. Tá cheia de folhagem nova, tá uma fofura. Deixa eu dobrar a folhinha para quem não conhece ver. Ela por baixo, gente, é bem roxinha. E a folha dela é assim, é macia, sabe? Como se tivesse pelinhos. Ela é uma fofura, gente. Só que ela é uma planta que exige, como que diz, replante, sabe? Ela fica bonita por um tempo, do nada ela começa a ficar com as folhas muito feias, queimadas. É só você fazer divisão de toceira e um replante, que quando ela reage é a coisa mais linda. Eu tinha feito também replante dessa maranta, que também tá bonita. Mas maranta é assim, na mesma hora que ela tá bonitinha em vaso, ela já não fica tanto. Vou aproveitar a fase dessa, né? Tá bem bonita. Olha o tamanho do meu coléus, gente. Depois que eu fiz a poda com vocês, já cresceu tanto, tá enorme. O outro ficou atrasadinho depois da poda. Ele não gostou tanto, mas esse daqui nem se importou. Tá muito bonito. Coisa mais linda, né? Como a chuva faz bem para nossas plantas, minha gente. Como faz, né? Olha que linda. Uma lindeza. Por aqui tá tudo lindo. A minha lágrima de Cristo roxa.
ou coração sangrento, né? Eu falo os dois nomes porque cada um conhece de um jeito. Tá em plena floração ainda. Aliás, foi se renovar com mais flores e tá vindo muitos botões florais nela. E a lágrima de Cristo, realmente, gente, depois da poda, colocou mais algumas flores. Quando eu podei, eu falei para vocês, né? Que quando a planta tá quase no final da floração, você poda aquelas flores velhas, que muitas vezes ela ainda dá mais uma carga de flores antes de interromper a florada. E foi o que aconteceu. Depois da poda, veio bastante floração ainda aqui na minha lágrima de Cristo. É uma plantinha que eu dou muito valor aqui no meu jardim, porque era um sonho, gente. Eu sonhava em ter essa plantinha e ganhei a mudinha. E zelo dela aqui com muito carinho no meu jardim. E olha esse cantinho, gente, aqui debaixo do meu pé de romã, com as assistáceas brancas. Como tão fofinhas as assistáceas, gente, uma fofura. E tem um bichinho comendo as romãs, agora que eu tô percebendo. Tem uma aqui no chão, toda destruída. Que animalzinho poderia estar comendo, né, gente? Eu acho que é aquelas abelhas gigantes. Lembra que eu falei que ia mostrar plantinhas novas? Olha, gente, para quem não se lembra, essa plantinha eu trouxe da casa da Eridã, quando eu fui lá gravar as plantinhas dela. E lá ela tem um pé dessa brilhantina que tá um sonho, sabe? Aquela planta assim enorme, exuberante. E ela tinha mudinha lá e me deu. Só que chegou aqui e ficou atrasadinha, faz muito tempo já que eu gravei esse vídeo. E eu fiquei com essa plantinha, sem saber se ela ia ou não dar certo. Mas a chuva que Deus manda, ela é abençoada demais. Depois da chuva, gente, ela se renovou e cresceu, tá perfeita. Só tá precisando de replante, mas não é nesse vídeo que eu vou fazer o replante dela. Hoje eu só quero mesmo apresentar ela para vocês. Muito linda, né? A brilhantina é uma plantinha do tempo da vovó, né? Toda casa de vó tinha um pé de brilhantina. E essa aqui tá um arraso. Linda, né, minha gente? Linda, linda. E hoje, gente, é o meu aniversário. Eu fui fazer um passeio no domingo, lá na casa da minha irmã, na cidade de Itaitê. E passando na estrada, eu vi uma senhorinha que vende plantas, né? Ela na porta da casa dela. E eu parei, junto com a minha amiga Eliene, e a gente fez umas comprinhas lá. Não tinha muita novidade, mas as plantinhas que a mulher tinha lá para vender eram simples, mas bem cuidadas, bem bonitinhas. E eu escolhi comprar como presentinho de aniversário para mim essa linda e maravilhosa suculenta. Essa sim é a orelha de burro. Eu mostro para vocês a minha que nasce por aqui. E eu fico sempre tentando explicar, né, que ela é parecida com essa. E eu resolvi adquirir a verdadeira orelhinha de burro, gente. Essa planta é uma fofura. Olha a mudinha que ela nasce na pontinha. Coisa linda, né? E comprei também mais uma begônia para a coleção. Essa daqui se parece demais com a que eu já tenho, mas a cor é diferente. A que eu vivo mostrando para vocês tem a folhagem assim mais roxinha. E essa tem um verde acinzentado na folha. Eu acredito que seja diferente, né? Não sei se é só a claridade lá do local que ela estava cultivando a dela. E aqui do ladinho tem mais uma begônia que tá uma fofura. A minha cunhada veio me visitar e trouxe essa cestinha de presente para mim. E caiu certinho para colocar a plantinha. Olha que arranjinho mais fofo. Diz aí o que vocês acharam, minha gente, das minhas comprinhas. Simplesinha, né? Mas uma fofura. Seja qual for a plantinha que a gente compra, traz muita alegria pra gente. E do lado aqui, roubando a cena, a minha linda e maravilhosa aglaonema. Olha que linda. Não sei dizer o nome, eu sempre me esqueço. Mas ela tá perfeita, não tá, gente?
Outra begônia que eu falei que é parecida com o que eu comprei é essa daqui. Essa fica ali na prateleira, mas eu tirei ela de lá porque eu tô achando ela muito estiolada e com as folhas muito mole. Eu acho que ela tá precisando pegar aquele solzinho da manhã. Ela tava pegando só claridade. Aí eu vou deixar ela aqui por um tempo, pegando um solzinho. Se ela não queimar, né, vou ter que ficar de olho para adaptar ela. E por falar em begônia linda, olha a parceira dela aqui do lado. Uma begônia nativa aqui da região, que eu tô apaixonada. Tem até uma folha dela amarelando ali, que eu já vou tirar, né, para não dar doença. E tem outra novidade aqui, um filodendrozinho que eu ganhei, eu já vou mostrar para vocês. E olha que fofura, gente, esse filodendro. Já faz um tempo que eu ganhei ele, mas eu resolvi mostrar só agora, porque ele botou folhagem nova e cresceu, porque ele estava bem pequeno. Ele tem as folhinhas assim bem rasgadinha, como se fosse uma palmeira, mas é um filodendro. Não sei também o nome, só sei que ele é muito bonitinho e eu tô encantada por ele. Coisa mais linda. Como tudo que tá por aqui nesse cantinho, né? Sempre que eu passo por aqui eu acho injusto não dar uma passada para mostrar as plantinhas para vocês. Só tem lindezas por aqui. Já que eu mostrei begônia que tá linda, gente, eu não posso deixar de dar um destaque nessa daqui, que a gente chama de begônia alface. Ela tá linda demais, linda, linda, linda. Cresceu, tá um espetáculo, virou uma moita enorme. Tô apaixonada por ela. E fora essas que eu mostrei para vocês, eu ganhei mais umas 3 mudinhas, que eu vou estar compartilhando com vocês em outros vídeos. Só passar um pouquinho por a asa de fênix, que ela se renovou todinha em floração. Nem tá aberta ainda os botões e já tá assim, tão linda. Ela é uma begônia muito florífera. Gente, como eu havia prometido, que eu ia dar dica para você comprar as sementinhas da Shopee sem tomar prejuízo. Eu procuro comprar essas de embalagem industrializadas, assim, bem fechadinha. Aquelas embalagens caseiras tem mais chance da gente cair em golpe. Não quer dizer que não tenha vendedor honesto. Eu já comprei das embalagens caseiras e deram certo. Mas a maioria das sementes que a gente compra e vem mato são desses vendedores. Então, dê prioridade para essas sementinhas assim, ó. Não precisa ser dessa marca, tem outras marcas. Eu gosto dessa marca, tem uma outra que agora não me lembro o nome. E eu olho a reputação do vendedor, se ele tem muitas vendas, olho os comentários dos clientes, né? Se deram 5 estrelas, se os comentários são positivos. E eu não escolho o vendedor certo não, sabe? Eu compro a semente que eu tô afim e olho a reputação do vendedor. E dá certo. Uma coisa que eu preciso falar é que nesses pacotinhos, gente, vem bem pouquinha semente. Você não precisa comprar um pacotinho desse achando que vai vir um montão de semente. Algumas sementes sim, vem bastante, outras nem tanto. Essas petúnias mesmo, vem uma quantidade boa que dá para você fazer muitos plantios. Mas alguns tipos de semente você dá até raiva, é bem pouquinha. Mas o suficiente para você conseguir multiplicar no seu jardim se você cuidar direitinho. Tá bom, minha gente? E hoje tá bem chuvoso por aqui, minha gente. Toda hora uma chuvinha. Essa roseira tava mais linda cedo. Eu não gravei logo. As rosas agora estão todas encharcadas. Mas eu mostrei rosas na semana passada. Eu tô mencionando as rosas porque eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu tinha comentado que as formigas atacaram as roseiras e que eu iria colocar grão verde à noite. Gente, quando eu me lembrei do grão verde para as roseiras, elas já estavam tomando de conta. E olha, elas escalpelaram todas as minhas rosas, gente. Eu tô rindo para não chorar. Derrubou todas as flores e folhas. Eu coloquei os grãos, mas eram muitas. Elas carregaram 2 pacotes do grãozinho verde, daquele pacotinho. E ainda deu tempo delas carregarem as folhas.
a gente tem que colocar o grãozinho mais cedo, antes que elas ataquem a planta. Depois que elas começam, elas não desistem. Aí o meu seguidor querido aí, o Roberto Nascimento, ele me sugeriu colocar folhas de mamona picadas. E eu fiz isso, tá, Roberto? Coloquei bastante. Mas o ladrão, a gente só fecha a porta depois que o ladrão rouba, né? É o ditado que o brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão já entrou. Mas eu coloquei. Vou deixar as folhinhas picadinhas assim sempre em volta, que é para criar uma barreira, né, de proteção, e além de tudo ainda aduba nossas rosas. Ele falou de um pó, eu imagino que seja o bofo, mas eu não estava tendo aqui no momento. E faz parte, né, gente? Formiga, quando ela vem também assim, que ela faz essa poda, nem sempre a planta fica feia. Já aconteceu das formigas fazerem essa poda nas minhas plantas e elas se renovarem ainda mais lindas. Porque não foi à toa que Deus deixou para as formigas cortarem as plantas, né? Algum benefício tem. E as bichinhas também precisam, né? Elas levam essas folhinhas lá pro ninho para criar os fungos. Mas se você quer exterminar aí os formigueiros que estão incomodando suas plantações, o grão verde é bem indicado. Passando por aqui, né, para mostrar mais um pouquinho da beleza das plantas. E eu vou aproveitar e mostrar o arranjo que eu falei que mostraria nesse outro vídeo, minha gente. E a minha amiga Flávia, é uma seguidora que eu conheci aqui no canal, gente. Ela conversa comigo no particular e ela tinha me mandado a foto de um arranjo tão bonito e eu fiquei empolgada para fazer um igual. Não igual, né? Parecido. Não consegui fazer ficar bonito como o da foto que ela me mandou, mas eu usei umas plantinhas parecidas. E geralmente esse pessoal que forma arranjo, eles usam um vaso só para cachepô, né? E põe a plantinha assim já pronta. Eu não, eu fiz com mudas, então as mudinhas dá aquela desandada, né? Como o inhame roxo, por exemplo. Mas aqui eu fiz uma composição de cingônio rosa, inhame roxo, um caládio, um clorofito, coloquei ali uns galinhos de trapoeraba roxa que ainda vai enraizar. E também tem um beijinho aqui, gente. Então eu acredito que esse arranjozinho com o tempo vai ficar bem bonito. Não sei se vai ficar pelo menos próximo do que a minha amiga enviou. Tem até uma plantinha ali que eu não sei o nome. Mas é isso aí, minha amiga Flávia. Fiz aqui em sua homenagem. O vaso também que eu usei é um vaso aqui de reciclagem, bem simples. É um arranjo com a cara do quintal da Júlia. Diz aí, minha gente, se vocês acham que esse arranjo vai... E hoje, o que eu tinha para mostrar de plantinhas é só. Mas quero, antes de finalizar o vídeo, mandar os abraços. Os abraços hoje vai para Laudiceia Vitória. Muito obrigada, Laudiceia, pelo seu carinho, por estar aqui prestigiando o meu trabalho. Deus abençoe grandemente a sua vida. E quero também mandar um abraço especial para Elídia Teixeira. A Elídia Teixeira é seguidora de muito tempo aqui do canal Quintal da Júlia e ela ama receber abraços. Obrigada, viu, Elídia? Deus abençoe sua vida. Obrigada de coração. E um abraço especial também para Maria Lúcia Fátima. Ela é do sul de Minas Gerais, é seguidora aqui do canal também. Obrigada pelo seu carinho, seja sempre bem-vinda. Obrigada a todos vocês, minha gente. Um abraço especial para todos que me acompanham, para os que comentam, para os que não comentam. Obrigada de coração. Se você ainda não deixou o like, deixe o like. Não esqueça do like, minha gente. Hypem bastante o vídeo se vocês puderem. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.